Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Batista, eu sou gerente de parceiros da Intel e é um prazer, uma satisfação estar palestrando no Oracle Fest. E primeiramente eu gostaria de iniciar a apresentação comentando um pouco das tendências e os drivers de nuvem. E um dos pontos que foram, na verdade, muito relevante na aceleração da transformação digital foi a Covid-19, que justamente impactou praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. As empresas, elas tiveram que lidar com um novo normal, como no exemplo de continuar as operações de negócio, enquanto apoiava uma força de trabalho remota, no caso também de ciências da saúde e da vida, a necessidade de captura de uma vasta quantidade de dados para fornecer insights em tempo real, com o objetivo de prevenção da Covid, com o objetivo de buscar novos medicamentos, novos recursos para combater essa doença, né? E uma curiosidade, quando a gente fala do impacto da pandemia, que, de acordo com a Price, 54% de todos os CFOs dizem que as empresas elas vão trabalhar no formato de trabalho remoto, né? Então, isso vai ser uma opção permanente. E, obviamente, que temos o trabalho híbrido, mas isso já é uma realidade para não só para nós brasileiros, como todas as pessoas do mundo inteiro, né? E, além disso, 32% dos CFOs estão olhando para produtos e serviços de tecnologia para acelerar o crescimento dos seus negócios. Então, todas as empresas pensam nessa metodologia de transformação digital, justamente quando a gente fala da nuvem, né? O outro ponto que é extremamente interessante quando a gente fala da inteligência artificial. Então, a gente tem informações que 85% das empresas aumentou drasticamente, né, de 85% em 2022, que antes era de 65%. E, obviamente, isso teve um aumento muito grande, justamente quando a gente fala na tomada de decisões no formato mais veloz, né? E, obviamente, com o surgimento, esse é um outro ponto, é o quarto pilar, que eu gosto de compartilhar com todos, e eu estou compartilhando com vocês, que é justamente o surgimento da IoT, né? Que a gente fala justamente tendenciando a computação de borda, na qual a gente fala de compute, né? Onde está ganhando uma rápida popularidade, e eu falo do IoT porque à medida que vai resolvendo os problemas de IoT para interagir nas nuvens, então está crescendo bastante esse tipo de tecnologia. E é um tipo de tecnologia que permite que os dados sejam processados na borda para depois ser enviados para a nuvem, né? E, obviamente, conforme eu disse anteriormente, quando a gente pensa também na inteligência artificial, que a gente necessita de insights, de relatórios, então, através dessa tecnologia de edge compute, então é um ponto bastante interessante quando a gente fala nas tendências e drivers da transformação digital na nuvem, né? E, obviamente, que não podemos esquecer dos desafios, né? Então, o primeiro desafio que eu gosto de comentar é a parte de resiliência empresarial, né? Que é uma das prioridades das empresas. Então, o que seria isso? Que tenha uma recuperação se ocorrer um desastre, que tenha uma continuidade do negócio se ocorrer um problema, tanto na parte de aplicação, na parte de infraestrutura, e isso é bastante importante quando a gente pensa na evolução da transformação digital, né? Um outro ponto que é extremamente importante e é um desafio que a gente sempre comenta é a redução de custos, né? Então, esse é um desafio crítico enfrentado por todos nós dos negócios e das empresas, né? Então, obviamente, é ter o planejamento de desenvolver uma estratégia de otimização de custos
que normalmente é fundamental para o sucesso da computação na nuvem. Quando a gente fala de estratégia de migração, é essencial também, é um dos pontos essenciais, porque justamente a gente necessita verificar qual a minha infraestrutura eu vou usar na nuvem, né? Obviamente que eu vou tirar do meu data center ou data center terceiro, eu vou criar na nuvem e eu tenho a necessidade de saber qual que é a melhor estratégia, qual o tipo de aplicação, qual aquela determinada instância, qual a arquitetura que eu deva usar quando eu estiver pensando em workload na nuvem, né? Os outros dois últimos pontos são pontos que andam em conjunto, que um do ponto é migração da nuvem, né? E a segurança que andam lado a lado, né? Então, por que eu digo que andam lado a lado? Porque quando a gente pensa na migração, na estratégia de migração da nuvem, a gente tem que pensar em nível de segurança. Quando eu falo em nível de segurança, nós necessitamos verificar qual o tipo de gerenciamento das identidades das pessoas que vão entrar, qual as regras que eu deva criar dentro da minha nuvem, e quais são os pontos mais importantes que nos permite levar as informações, levar as aplicações para a nuvem. Então, sempre digo que quando a gente fala de migração em cloud e segurança, são pontos que andam em continuidade e são pontos que nós da Intel estamos aqui para ajudar os nossos clientes, né? Um outro ponto extremamente importante que eu sempre digo que quando a gente fala de nuvem, ela não existiria se não houvesse Intel, porque a Intel ela é responsável por entregar todos os processamentos, toda a tecnologia, não só processamento, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que não é só processadores que a Intel tem, mas toda a parte de armazenamento de informações, a parte de network também. Então, eu sempre digo que se não fosse a Intel, não existiriam os provedores de nuvem, né? Então, a Oracle está contida como um dos principais provedores, então todas as regiões, todas as availability domain que a Oracle possui, existem tecnologia da Intel. E um outro ponto extremamente importante é o nível de parceria que a Intel tem com a Oracle. Então, é um modelo de colaboração que existe mais de 20 anos, é um tipo de parceria também que ela agrega tanto a parte de hardware, quanto a parte de software também. Então, são tanto engenheiros da Intel como engenheiros da Oracle trabalham continuamente para desenvolvimento e para atualizações também de todos os serviços e os appliances que a Oracle possui também, né? Pontos importantes, quando, por exemplo, falamos da tecnologia de Exadata, ela possui a tecnologia dos processadores da Intel e também possui as tecnologias na qual nós falamos, que é o Intel Optane, que é o Persistent Memory dentro da tecnologia de Exadata. Outro ponto, conforme eu disse anteriormente também, não só de processador, que a Intel trabalha também, mas a Intel trabalha com outros tipos de dispositivos também, né? Então, a gente está falando de dispositivos envolvidos na parte de network, como um Intel Ethernet, um Intel Silicon Photonics, um Intel Tufino, que permite que a gente tenha um ganho extremamente performático em relação à transmissão de informações e na parte de confiabilidade no envio das informações. Quando falamos da parte de storage, eu disse anteriormente, do próprio Exadata, ele já possui a tecnologia Persistent Memory, mas a Intel ela possui também tecnologia de armazenamento de SSD. E quando falamos de processadores, o mais conhecido, na verdade, é o Xeon, que agora estamos em processadores de terceira geração, que é o Ice Lake, que eles possuem recursos integrados na parte de Deep Learning, que ele, inclusive, influencia a inferência, dando uma visão de alto desempenho, quando, especificamente, a gente fala de cargas de trabalho de inteligência artificial. E temos outros tipos de processadores, como o Intel Aria, o Agilex,
que são processadores FPGA de circuitos integrados, que a sua principal objetivo, que seu principal objetivo, na verdade, é que nós podemos ganhar desempenho quando falamos, obviamente, também de inteligência artificial, mas quando a gente fala de aplicações de Big Data. Um outro ponto que é extremamente interessante, a tecnologia da Intel está relacionado a outros players, né? Quando a gente fala de SAP, então toda a tecnologia dentro da nuvem, obviamente, também do on-premise, mas na nuvem que eu estou citando aqui, toda a parte de tecnologia envolvida para ter um ganho de performance dentro do SAP. A Intel trabalha em conjunto também, dentro da Microsoft, juntamente com a parte de Azure e de SQL, na parte de Machine Learning. E falando de Oracle também, quando a gente fala de inteligência artificial, além da parte de suporte de SQL, de modelos automatizados do Machine Learning, a gente fala que essas tecnologias a gente consegue, as tecnologias de Machine Learning a gente consegue agregar dentro, tirar proveito, na verdade, dentro do Exadata. E quando a gente fala, por exemplo, do Exadata na parte de Machine Learning, então a gente tem números extremamente interessantes de 1,55 vezes mais performático de modelos de Machine Learning e inteligência artificial quando são rodadas dentro do banco de dados Oracle, dentro do Exadata, né? Ponto interessante, qual que é o business value que a Intel tem dentro da cloud, né? Então, é muito importante quando a gente fala na parte de inovação. Então, a Intel sempre está inovando, tanto na parte de hardware como na parte de software também. A experiência do usuário é que é muito importante, então temos áreas dentro da Intel que elas monitoram com a experiência do usuário em relação às soluções que nós temos da Intel e eficiência, obviamente, que é um dos pontos-chave que a Intel sempre trabalha para ser produtos e soluções mais eficientes possíveis. Quando falamos das vantagens óbvias do próprio processador, então, como eu disse anteriormente, são processadores de terceira geração, que já tem na maioria de todas os hyperscales, inclusive da Oracle, que tem algumas vantagens no processador, que nós podemos, muitas vantagens dos processadores que nós podemos conectar, por exemplo, com a parte, como eu falei anteriormente, da parte de inteligência artificial, da parte de deep learning. Quando a gente fala em memory compute, com a tecnologia Intel Optane Persistent Memory, onde as informações são armazenadas nesse tipo de memória e não são perdidas quando o servidor é reiniciado, enfim, então isso ganha uma grande performance no acesso aos dados. Quando a gente fala de High Performance Compute, é importante dizer que a Intel também ela tem tecnologias, recursos, que permite que a gente tenha performance muito grande, principalmente quando a gente fala de aplicações de Big Data, que são aplicações que necessitam de um processamento intenso para a gente capturar as informações que nós necessitamos, né? Parte de network, como havia dito também, toda a parte de dispositivo de network, mas também tem alguns recursos dentro do processador que nós podemos ativá-los e podemos ganhar uma performance também na transmissão dos dados. Storage, eu disse para vocês, quando a parte temos toda a tecnologia de SSD e um dos pontos que é muito interessante quando a gente fala de segurança. Então, é um tipo de processador que te permite ativar recursos, desde recursos de criptografia de informações que são armazenadas na memória, tipo de recursos que são informações criptografadas nos envios através de network, que permite que a gente tenha uma segurança não só em nível de hardware, perdão, não só em nível de software, como em relação ao nível de hardware também. Quando a gente fala das vantagens nos softwares, temos vantagens em diversos tipos de aplicações, de linguagem de aplicações. Falamos também as vantagens quando indicamos aplicações que rodam em containers,
né, na parte de Kubernetes, na parte de OpenStack e, obviamente, também na parte de sistema operacional. Em relação a números de workload, vale ressaltar que quando falamos de workload específicos de SQL, workloads específicos para rodar as aplicações dentro de ambiente VMware, um que eu gostaria de destacar são os benefícios quando a gente fala do Oracle Database, né, o banco de dados Oracle, que com a nossa tecnologia a gente tem 2 vezes mais escala em relação da performance do que os nossos concorrentes, né? Ponto de software, que, como eu disse, ao decorrer da minha apresentação também, tem alguns pontos bastante interessantes quando a gente fala em relação ao software, né? Então, são algumas curiosidades, até alguns fatos interessantes, que a Intel, ela optimiza mais de 100 sistemas operacionais diferentes. A Intel é o primeiro contribuidor quando nós falamos de kernel Linux. Intel está entre os top 3 contribuidor para o sistema operacional Chromium, está entre os top 10 contribuidores para a tecnologia OpenStack, e outros tipos de tecnologias que nós estamos inseridos também. Então, quando a gente fala, por exemplo, da tecnologia do USB, temos tecnologias da Intel, quando nós falamos de Wi-Fi, quando a gente fala de tecnologia PCI, e são diversas interfaces na qual possuímos tecnologia Intel contextualizada. Um outro ponto, ainda no viés de software, quando falamos de ferramentas de nuvem e otimização de recursos. Então, são 3 pilares que são divididos aqui. Então, o primeiro pilar que eu gostaria de comentar é o pilar de otimização de cloud, na qual a Intel ela possui algumas ferramentas e algumas empresas são parceiras da Intel também, que é um Intel Migration Advisor, eu vou falar um pouquinho mais à frente, que são ferramentas que ajudam na jornada de migração de nuvem, consequentemente da transformação digital. O Intel Cloud Optimizer, que é uma ferramenta de otimização de performance dentro da nuvem, e o Intel Workload Optimizer, que é uma ferramenta que ela consegue otimizar o workload que está rodando dentro da máquina virtual. Okay? O segundo pilar, quando olhamos para o tuning em relação ao workload, onde temos algumas ferramentas, então vale destacar uma ferramenta que é o Cloud DevOps Toolkit, que é uma ferramenta baseada em anos de experiência da engenharia da Intel, que tem esse objetivo de otimizar tanto o hardware como o software, para, obviamente, alcançar o preço, o desempenho ideal no mundo de cloud, né? Então, o Intel Cloud DevOps Toolkit, na verdade, é um conjunto de compiladores, kits de desenvolvimento, então são ferramentas que agregam muito o mundo de DevOps dos desenvolvedores, bibliotecas de código, modelos de referência, treinamento para melhorar o desempenho das instâncias em nuvem e, obviamente, também para melhorar a portabilidade da carga de trabalho e otimização de custos em ambiente de cloud, né? O segundo é o que nós dizemos que é o Intel Optimizer Cloud Stacks, que na verdade são softwares de código aberto disponível para desenvolvedores, né? Então, os desenvolvedores eles podem encontrar, por exemplo, esses códigos abertos no GitHub, na qual a Intel cria, otimiza o software específico do próprio open source, com o objetivo de acelerar o desempenho, ajustados para o hardware Intel e, obviamente, para as instâncias na nuvem, né? Então, essas otimizações, na verdade, aproveitam os recursos da aceleração da Intel para o objetivo, para ter uma criptografia, para inteligência artificial e outras cargas de trabalho intensivas em CPUs, né? Então, a Intel também ela trabalha com parceiros, como, por exemplo, parceiro como o Bitnami, parceiro Nginx, para, obviamente, ter um empacotamento desse software
para ter, obviamente, uma performance maior nesses tipos de aplicação. Tá? Inclusive, tem alguns provedores de nuvem que possuem no seu marketplace essas aplicações, Nginx, WordPress, o MySQL, totalmente com essa tecnologia de Cloud Stack e disponível para o cliente final. Tá? E o terceiro é o Intel Optimizer Containers. Então, na verdade, são containers, são tecnologias que nós podemos otimizar para aproveitar, obviamente, todos os recursos da arquitetura do processador para obter um desempenho melhor dentro do High Performance Compute, dentro de inteligência artificial, aplicações, por exemplo, que usam modelagem 3D, simulação científica, análise financeira, tudo envolvido também quando a gente fala de containerização dentro da nuvem. Tá? Então, a gente pode ter um ganho de desempenho quando a gente roda containers dentro das instâncias da Intel. Tá? E o terceiro pilar, quando nós falamos de desenvolvimento de aplicações, que também está contido dentro da cultura de DevOps. Então, são dois, é o Intel NPI Base Toolkit, que na verdade é um conjunto básico de ferramentas e bibliotecas para criar e implantar aplicativos de alto desempenho, que normalmente são centrados em dados e em diversas arquiteturas. E isso tem o objetivo de oferecer aos desenvolvedores criar, analisar, otimizar, também os aplicativos de High Performance Compute e os aplicativos de inteligência artificial, para agregar todo as funções do processador. Tá? Então, resumidamente falando, é um toolkit, então são kit de ferramentas na qual permite criar aplicativos de alta performance. Né? E um outro que é o Intel OpenVINO. Então, o OpenVINO é um toolkit também, é uma série de bibliotecas que permite que os desenvolvedores e os cientistas de dados também desenvolvem soluções de uma visão computacional multiplataforma, que nós falamos. Então, desde câmeras inteligentes, desde vigilância por vídeo e até robótica. Né? E isso permite também, quando nós falamos do OpenVINO, isso permite que a gente, com base em redes neurais, enfim, a gente consegue construir essas aplicações mais voltadas à inteligência artificial. Tá? Então, a gente consegue acelerar através do toolkit, através dessas ferramentas, a gente consegue acelerar esses tipos de aplicações, esses tipos de soluções. Tá? Falando um pouquinho do Intel Migration Advisor, que é o Cloud Genera, e a gente sabe que esse também é um desafio. Então, quando eu falei dos desafios, principalmente de migração de nuvem, esses é o principal desafio. Né? Então, é você analisar, planejar e verificar quais os tipos de arquitetura, quais os tipos de instâncias, olhando, obviamente, para o meu data center, quais são as instâncias, quais são os destinos que eu devo migrar, né? Então, isso é um grande problema para muitas empresas, né? Então, principalmente em grandes organizações que têm crescimento distribuído de instâncias, pode resultar num subutilização e, obviamente, também uma falta de controle de custos, né? Então, com o Cloud Migration Advisor, que foi criada pelo Cloud Genera, que é um parceiro nosso também, então ela consegue abordar esse problema, porque ela consegue capturar as informações e catalogar as informações do aplicativo no data center do cliente. Né? Então, é uma ferramenta também agnóstica à nuvem, e ela consegue verificar quais os relatórios, ela consegue detectar um scorecard, isso é importante, um scorecard, e uma recomendação em quais as cargas de nuvem que eu devo colocar, obviamente quais são as instâncias, que são as melhores instâncias para aquele tipo de workload que o cliente tem, tá? Então, isso também é extremamente importante. Falando um pouquinho da segunda ferramenta também, do Intel Cloud Optimizer,
que é uma ferramenta também pela empresa Densify, que é parceiro da Oracle também, e que permite, através de machine learning, aprendizado de máquina, então é uma ferramenta que usa esse contexto, permite analisar automaticamente, né, toda a carga de trabalho na nuvem. Então aqui a gente tem 3 steps, né? Então o primeiro step é a migração para a nuvem, o segundo step otimizar o que já está na nuvem, que isso é importante também. Então ela consegue otimizar usando toda a parte de machine learning, ela consegue otimizar e também ela consegue criar recomendações que vão ajudar as organizações a adotar qual tipo de instância mais econômica para aquele tipo de workload, e obviamente também que ela vai conseguir consolidar e otimizar os contratos dos CSPs. Então aqui vale ressaltar também que é uma ferramenta que ela é multi-cloud, ela consegue conectar para vários CSPs, né, para vários provedores de cloud. Então isso vai muito na ideia das empresas também, que é uma ideia recorrente, né, de ter uma multi-cloud, não está somente no fornecedor de nuvem, mas está em diversos fornecedores. E é uma ferramenta que ela é híbrida, na verdade, tá? E por fim, da última ferramenta, que é o Intel Workload Optimizer. Então aqui já é um cenário que nós conseguimos otimizar de forma contínua. É uma ferramenta que era a empresa Granulate, e uma curiosidade que a Intel comprou a empresa Granulate, então Granulate agora é Intel, mas é uma ferramenta que ela trabalha em tempo real, e ela consegue olhar qual a carga de trabalho, qual o workload dentro da produção, né? E ela aproveita os padrões de uso e recursos dos fluxos de dados, que obviamente ela vai adaptar automaticamente os recursos dentro do viés do sistema operacional. Então, uma ferramenta que ela trabalha junto com o kernel, né, do processador, com o kernel do sistema operacional, que te permite que ela prioriza alguns jobs, alguns trabalhos que a gente fala dentro do processador e permite que a gente tenha um ganho de performance. Tá? Então, são ferramentas que contribuem para a transformação digital quando nós falamos da transformação digital direcionada para a nuvem. Tá? E, por fim, né, para encerrar, definitivamente, os melhores resultados dos negócios, quando a gente fala de tecnologia, de processadores, a tecnologia de armazenamento de dados, toda a tecnologia de software que eu disse a vocês ao longo da apresentação depende da Intel, né? Então, o primeiro ponto que a Intel, ela com o Xeon, né, também um dos processadores que Xeon, basicamente é um processador aí que tem um longo tempo já no mercado e que permite que a gente tenha recursos poderosíssimos quando a gente fala em relação ao desempenho, quando a gente fala de preço por tecnologia, que é importante ressaltar essa métrica, não só o preço final, mas o preço em relação à performance. E, obviamente, que quando a gente fala de Trusted Technology, a gente está falando de toda a segurança que a Intel permite entregar para os nossos clientes, né? Um outro ponto interessante quando a gente fala da otimização de software, então, como falei também ao longo da apresentação, a Intel ela tem milhares de engenheiros, tem vários parceiros, ASVs, que trabalham em conjunto para que a gente possa otimizar cada vez mais o software, né? Quebrar gargalos, que a gente fala, né? Não ter mais gargalhos, e, obviamente, habilitação de novos recursos, com o objetivo de liberar o desempenho das plataformas e otimizar o retorno dos seus negócios, que é importante, né? A gente deve direcionar ao ganho do negócio, não somente a tecnologia, né? E, para terminar, o último pilar também é a compatibilidade do ecossistema. Isso é bastante importante também. A Intel ela é líder de compatibilidade,
né? Então, todo o fornecimento de processadores, quando nós trabalhamos com os parceiros, são testados constantemente, que obviamente ajuda a fornecer essas implantações para os parceiros, para os ICVs, sem que haja algum tipo de problema, né? E isso garante que também a solução ela seja sempre otimizada e que obviamente forneça um valor imediato para os nossos clientes, ok? E aqui eu encerro a apresentação. Gostaria também de agradecer a Oracle, todas as pessoas envolvidas, para que a gente pudesse compartilhar a ideia e tirar esse estigma que, na verdade, muitas pessoas têm, que a Intel é uma empresa somente de processadores, e nós vimos, eu pude compartilhar para vocês que não é só isso, tem uma gama de soluções de software, uma gama de tecnologias para armazenamento de dados, tecnologias como as ferramentas de desenvolvimento, enfim, ok? Muito obrigado.